Essa é a nossa sexta aula assíncrona na disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2, desse primeiro período do ano de 2020. Hoje trataremos dos sistemas de segunda ordem. Tudo bem? Bom, quando a gente viu instrumentos, a dinâmica dos instrumentos de medida, nós vimos a dinâmica de segunda ordem. E nós descrevemos a dinâmica de segunda ordem por uma equação diferencial que era assim, tal quadrado d2y dt2 mais 2 ρ tal dy dt mais y de t igual a k vezes x de t. Vou deixar aqui em aberto aqui. Já vou colocar que, no caso, nós não temos um instrumento de medida, apesar dele também ser um sistema, ou se puder ser considerado um processo, mas eu vou generalizar para qualquer processo de segunda ordem. Então, o processo de segunda ordem, né, ele vai ter como saída o y de t e como entrada aqui o x. Já vou analisar para o caso mais completo, onde eu tenho atraso de tempo. Então, é x de t menos θ. Por isso que eu fiz questão de deixar aqui em aberto. Então, esse termo aqui é o termo associado ao atraso de tempo. Né? Atraso de tempo. Como é processo? Processo. Eu vou botar uma letra P aqui. Ó. P aqui, P aqui, P aqui. Para identificar a constante de tempo e o ganho do processo. Tá certo? Por que eu não uso S de sistema? Porque senão dava complicação com o S de transformar de Laplace, que daqui a pouco eu vou usar. Então, o que vai acontecer? Kp é o ganho do processo. Rho é o damping factor, o fator de amortecimento, que a gente aprendeu lá em a parte de controle 1, né? A parte de dinâmica de instrumentos. Fator de amortecimento. Tal P é a constante de tempo de segunda ordem. Constante de tempo de segunda ordem. Ela não é igual à constante de tempo de primeira ordem, tá? Ela tem diferenças, porque ela necessariamente ela vai ser fruto, ela vai ser característica do sistema de segunda ordem. Tá? Então, ela não vai ter a mesma interpretação que tem para o processo de primeira ordem. E θP, aqui faltou P no θ, θP vai ser o atraso de tempo. Tá? Bom, qual é o nosso intuito? O nosso intuito é tratar isso aqui no domínio complexo. Né? Após aplicarmos a transformada de Laplace, né? E é um bom exercício para vocês fazerem, aqueles que quiserem fazer. Tá? Considere as condições iniciais nulas para a primeira derivada e para a segunda, para a função da y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0, e aplique a transformada de Laplace. Né? Vocês vão obter uma expressão que é assim, y de s sobre x de s é igual a Kp sobre tal P, tal ao quadrado, né? S ao quadrado, mais 2
ρ S, faltou o tal aqui, né? E aqui é P também, aqui é P também. Eu botei P no ρ, deixa eu ver. Não botei P no ρ, tinha que ter posto, não vou pôr, tá? Não vou pôr. 2 tal P ρ S mais 1 vezes, de acordo com o teorema da translação que a gente viu, e na menos tal P S. Então, essa aqui é a função de transferência após a transformada de Laplace na equação diferencial de segunda ordem. Então, o que eu observo? Eu observo que eu tenho aqui uma equação característica aqui, ó, equação característica de segunda ordem, né? E o comportamento do sistema vai ser interpretado qualitativamente em função das raízes, ou seja, dos polos dessa equação característica aqui. Bom, só para lembrar, o ganho de um processo, ele é quanto que varia ΔY, a saída, pela variação na entrada. Então, vai ser o y no estado estacionário novo depois da perturbação por x, menos y no estado estacionário 1, que é o estado estacionário inicial, o sistema tem que começar no estado estacionário, partir no estado estacionário, dividido por x no estado estacionário 2, menos x no estado estacionário 1. Então, por exemplo, se eu dou um degrau de uma magnitude de 20 unidades, então ΔX é 20. E se eu obtenho, depois do novo estado estacionário, um ΔY de 40, o ganho é 2, porque 40 por 20 dá 2. Né? Então, as raízes vão ser os polos. Aqui faltou um plural, polos. Bom, então, na realidade, o ganho, o que ele afeta? Ele afeta a magnitude da resposta. Por isso que, em geral, quando a gente dá um degrau, a amplitude do degrau é m. M de magnitude. Tá? Bom, como nós vimos na disciplina de controle 1, o comportamento dinâmico é ditado para um sistema de segunda ordem pelo fator de amortecimento. Que na literatura vocês vão encontrar como ρ ou como xi. Essa letra aqui, xi, que eu não consigo fazer direito. Então, estou usando ρ porque é mais fácil de representar o ρ. Tá? Então, a gente tinha o caso do ρ maior que 1, onde a gente dizia que o sistema tinha uma resposta super amortecida. Quando a gente tinha ρ igual a 1, o sistema estava apresentando uma resposta criticamente amortecida. Quando ρ fosse menor que 1, mas ainda maior do que 0, o que a gente tinha? A gente tinha uma resposta subamortecida. E quando ρ fosse igual a 0, a gente tinha a resposta não amortecida. Né? Então, vamos analisar agora caso a caso. Tá? Primeiro, vou colocar as soluções das equações diferenciais para cada combinação de ρ segundo no domínio do tempo, né? Domínio do tempo. Então, vamos imaginar que eu tenha
o sistema genérico de segunda ordem, né? Então está aqui o sistema de segunda ordem. E ele está sendo perturbado por uma perturbação de grau no domínio do tempo, x de t, tá? T menos θ, né? T menos θ. Deixa eu arrumar isso aqui. Arrumar? Não, vou bagunçar mais também. X de t menos θ, tá? E a amplitude aqui é a amplitude m. Então, nesse caso, a saída y de t, no domínio do tempo, quando a gente vai resolver esse tipo de expressão, então só para lembrar, nesse caso aqui, eu tenho o sistema com ρ maior do que 1. ρ maior do que 1. Tá? Eu vou ter uma expressão que é assim, ó, y de t igual a Kp, que é o ganho, vezes m, né, vezes 1 menos e na menos ρ vezes t sobre tal p, vezes, a parênteses, cosseno hiperbólico de t sobre tal p, que multiplica raiz quadrada de ρ ao quadrado menos 1, mais ρ sobre raiz quadrada de ρ ao quadrado menos 1, vezes seno hiperbólico de t sobre tal p, da raiz quadrada de ρ ao quadrado menos 1, fecha o parênteses do seno, fecha esse parênteses aqui e fecha o colchete. Quando vocês fizeram os exercícios que eu dei para vocês, vocês observaram que tinha uma expressão que, quando vocês foram fazer a inversa, vocês tiveram que completar quadrados. Agora, vocês já sabem por que vocês tiveram que completar quadrados, porque, na realidade, essa expressão de segundo grau que está no denominador da função de transferência em S, tá certo? Ela vai cair num trinômio quadrado perfeito em determinada condição, quando ρ for 1. Eu vou mostrar isso depois. Então, agora, a gente fez aqui, coloquei a solução, né? Na realidade, eu só repassei a solução da equação diferencial de segunda ordem, quando ρ é maior que 1, para o sistema que a gente denomina de sistema superamortecido. Sistema superamortecido. Você sabe onde é que é muito comum ter esse tipo de sistema? Em mecânica. Engenharia mecânica. Esse aí é o sistema, por exemplo, é a solução da equação do comportamento de um amortecedor de carro. A gente empurra o amortecedor para baixo e ele lentamente sobe, porque ele é um sistema superamortecido. Ele é projetado para ser superamortecido. Bom, no caso de ρ igual a 1, ou seja, para o sistema que tem amortecimento crítico, né? Ou criticamente amortecido. Criticamente amortecido. Né? Então é o mesmo sistema, só que agora eu tenho o sistema de segunda ordem, né? Com uma função x de t menos θ. O que acontece? Né? Aqui, ó, aqui na expressão anterior, né, eu coloquei y de t
como essa expressão aqui, eu tinha esquecido do atraso, tá? Ela não está atrasada, tá certo? Então, quando eu venho do domínio do S para o domínio do T, e eu tenho x de t com atraso, a resposta y de t também vai ter que ter atraso. Então, esse t, na realidade, eu tinha que ter colocado um asterisco, tá, nele, porque ele é o tempo, tá, que eu tenho que substituir o atraso nele. Tá? Então, na realidade, o tempo atrasado é o tempo menos θ. Então, o certo é eu substituir tudo isso aqui por t menos θ. Porque a resposta y de t vai apresentar um atraso, que está associado a quanto que é atrasada a expressão do x de t. Né? Então, deixa eu ver se eu coloquei em todos os termos. Coloquei. Desculpe por eu ter esquecido isso. Bom, então, eu tenho aqui o atraso, né? Vamos ver se dessa vez eu não esqueço ele. A função x de t menos θ, ela estimula a segunda ordem com ρ igual a 1, né? Que é aquela equação diferencial lá toda com ρ igual a 1. E eu tenho a saída y de t. Então, o que vai acontecer? Aqui a expressão fica bem mais fácil. Por quê? Porque eu consigo fazer um trinômio quadrado perfeito, quando ρ igual a 1. Porque eu tenho lá a expressão, depois eu mostro isso em S, primeiro fazendo domínio do tempo. Fazer não, copiar no domínio do tempo. Então vai ficar y de t igual a kp vezes m. M é a amplitude do degrau. Tá? Kp vezes m vezes 1 menos 1 mais t asterisco sobre θp, aqui asterisco, vezes e na menos t asterisco sobre tal p. Então, é uma expressão de um decaimento, tá certo? Fica em função de e na x. Tá? Lembrando que t asterisco é t menos θ. É o termo associado com o atraso de tempo. Tá? Bom, se eu tiver o sistema subamortecido, com ρ entre a faixa de 0 e 1, tá certo? Eu vou ter uma resposta assim. Y de t asterisco igual a kp vezes m vezes 1 menos e na menos ρ t asterisco sobre θp, que multiplica cosseno de t sobre tal vezes a raiz quadrada de 1 menos ρ ao quadrado, mais ρ sobre a raiz quadrada de 1 menos ρ ao quadrado, que multiplica o seno de t asterisco, aqui asterisco, dividido por tal p, vezes a raiz quadrada de 1 menos ρ ao quadrado. Bom, a expressão é gigantesca, é bem grande a expressão. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Esse aqui é o caso mais comum em controle de processos. Mais comum em controle de processos. Tá? Para entender melhor o comportamento da dinâmica de segunda ordem de um sistema, convém a gente imaginar como que pode ser originada uma dinâmica de segunda ordem. Tá? Então, o processo de segunda ordem pode ser resultado
da combinação de dois processos de primeira ordem, a gente já falou isso, em série, quando a gente falou de álgebra de blocos. Então, por exemplo, se eu tiver x de s sendo o estímulo, né, a entrada, de um processo de primeira ordem do tipo Kp sobre tal 1, S mais 1. Essa saída aqui, uma saída intermediária, que eu vou chamar de U de T, sendo alimentado num processo de primeira ordem, 1 sobre tal, aqui eu vou botar tal P1, né? Tal P2, S mais 1. Aqui eu tenho a saída Y de S. Então, essa aqui é G1 de S, essa aqui é G2 de S, né? Então, x de S vezes G1 de S vezes G2 de S, como a gente viu na álgebra de blocos, vai ser igual a Y de S. Então, a saída sobre a entrada, Y de S sobre x de S, vai ser G1 de S vezes G2 de S, que é igual a Kp sobre tal P1S mais 1 vezes 1 sobre tal P2S mais 1. Então, essa expressão aqui é Kp sobre tal P1S mais 1 vezes tal P2S mais 1. Essa aqui é a expressão de segunda ordem. Olha o grau do S no denominador aqui, como é de segundo grau. Bem, então, operando, vai ficar que Y de S sobre X de S vai ser igual a Kp dividido por tal P1S mais 1 vezes tal P2S mais 1. Né? Então, fazendo a operação, eu vou ter aqui, ó, a equação do denominador, que é a equação característica. Vai ser tal P1 vezes tal P2, S ao quadrado, mais tal P1S, tal P1S vezes 1, mais tal P2S, mais 1. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho uma expressão que fica tal P1, tal P2, né? Na realidade, esse produto aqui, ele é igual ao tal do processo de segunda ordem. Então, por isso que eu chamei a atenção que a constante de tempo do processo de segunda ordem, ela era o resultado de alguma coisa, ela era o resultado do produto das constantes de tempo dos dois processos de primeira ordem que estão em série, ou que podem estar em série, e dá origem ao processo de segunda ordem. Quando eu tenho S que multiplica, porque essa aqui é a soma, eu vou botar o S em evidência, ó, S que multiplica tal P1, mais tal P2. Tá? Esse termo aqui, tá? Ele está associado ao termo do 2ρ tal S. Olha aqui, ó. 2ρ tal S. Então, esse termo aqui, né, esse parênteses tem a ver com 2ρ tal S. E o terceiro termo. Então, quando nós vamos avaliar o comportamento de um sistema de segunda ordem, o que acaba acontecendo? São as raízes dessa equação aqui, né? Dessa equação aqui,
que vão nos dizer se a resposta é subamortecida, amortecida criticamente, ou superamortecida, ou não amortecida. O caso superamortecido, o não amortecido é o caso não amortecido, que não existe, que é é o caso mais fácil de todos, tá certo? É quando tem o ρ igual a zero. Então, se eu tenho ρ igual a zero, se ρ igual a zero, esse termo some e eu fico com tal P1 vezes tal P2, que é tal P ao quadrado, tá? Tal P ao quadrado. S ao quadrado mais 1. Então, observa o que acontece aqui. Ó. Se ρ fosse igual a zero, o que eu teria? Eu teria que y de S sobre x de S igual a Kp sobre tal P ao quadrado, S quadrado, mais 1. Se eu for olhar na transformada de Laplace, eu vou observar que essa expressão aqui tem como inversa um termo de uma expressão senoidal. Então, é aquela resposta não amortecida com amplitude constante, tá certo? Com amplitude constante, que não existe na prática. Esse caso aqui é um caso que não vai ocorrer. Esse aqui não ocorre. Por quê? Porque não existe sistema com ρ igual a zero. ρ igual a zero não existe. É só uma idealização matemática. Tá certo? Agora, ρ pode ser 1. ρ pode ser 1. Se o ρ fosse 1, como é que ficaria a equação característica? Só a equação característica. Ficaria aqui, ó. Ficaria tal P ao quadrado, mais 2, ρ é 1, 2 vezes 1, vezes tal P, aqui faltou P, mais 1. Então, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ah, aqui faltou um S, né? Pô, tô colocando uma expressão sem S, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Se ρ fosse 1, a equação característica tal P ao quadrado é S ao quadrado, mais 2 ρ tal P é S, mais 1. Então, seria o quadrado do primeiro, tal P, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é tal P, o segundo vai ser 1. Tá? Então, tal PS mais 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro, tal P ao quadrado, S ao quadrado. Mais 2 vezes tal PS, mais, está aqui. Então, o que eu observo? Eu observo que essa equação característica, ela tem duas raízes. Duas raízes. Tá? E que são raízes reais. Raízes reais. Tá? Agora, se ρ for menor que 1 e maior que 0, o que vai acontecer? É o caso aquele em que eu vou ter raízes imaginárias na equação de segundo grau. Por quê? Porque a equação fica tal P ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 vezes ρ vezes tal P, S mais 1. Se eu fizer isso aqui igualar a zero, e fizer a análise das raízes, então vai ter, a raiz S vai ser igual menos B está aqui, ó. 2 vezes ρ, o ρ é um número entre 0 e 1. 2 vezes ρ vezes tal P, menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, que vai ser 4ρ ao quadrado vezes tal P ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? A é tal P, 4, menos 4 tal P ao quadrado, menos 4A vezes C. Sobre 2A. Olha aqui o delta, ó. Vou fazer a análise do delta aqui. Tá? Então, ó, é 4 vezes ρ. Lembrando que o ρ ele é maior do que 0 e menor do que 1. 4 vezes ρ ao quadrado
vezes tal p ao quadrado, menos 4 vezes tal p ao quadrado. Se esse número aqui é um número entre 0 e 1, esse termo aqui sempre, para essa situação, vai dar menor do que esse. Então, o delta vai dar negativo. Se o delta vai dar negativo, eu vou ter raiz quadrada de número negativo. Se eu vou ter raiz quadrada de número negativo, eu vou ter duas raízes imaginárias. Eu vou ter um conjugado imaginário aqui. Conjugado imaginário. Por isso que em alguns problemas, quando a gente vai inverter, a gente acaba encontrando raízes imaginárias. É esse caso aí. E esse é o caso mais comum que existe em controle de processos. Tá certo? É o mais comum. Por isso que é tão importante a gente saber completar quadrados. Para não precisar lidar com o problema das raízes imaginárias. Uma outra coisa que vocês devem ter observado já é que as soluções analíticas das equações diferenciais são muito complicadas. É difícil a gente saber de cor. Eu mesmo estava copiando quando eu estava apresentando elas para vocês. Por isso que a gente acaba se acostumando a usar tanto simulação, porque é muito mais fácil trabalhar em simulação numérica. Eu tenho a ferramenta, eu uso a ferramenta no cotidiano. Mas eu tenho que saber o que eu quero fazer. Tá certo? Eu tenho que saber o que eu quero fazer. Bom, com respeito às origens da expressão de segunda ordem. Então, eu já falei para vocês que ela pode ser resultado de dois sistemas de primeira ordem em série. Né? Que mais? A gente tem alguns instrumentos de medida, como a gente viu, né? O manômetro de coluna, o manômetro de Bourdon, tá certo? E alguns sistemas mecânicos. Sistemas com molas, sistemas com amortecedor, por exemplo. Tá certo? E aí, o que acaba acontecendo? A gente, só para fixar, tá? Só para fixar. Quando a gente tiver ρ igual a 0, nós temos uma resposta não amortecida, que vai ser uma resposta oscilatória com amplitude constante. Quando eu tiver ρ menor que 1 e maior que 0, eu vou ter o caso subamortecido, que eu vou ter duas raízes complexas, imaginárias, duas raízes complexas, imaginárias, tá? Quando eu tiver o ρ maior que 1, eu vou ter o sistema super amortecido e nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. E no caso de ρ igual a 1, nós vamos ter o amortecimento crítico e nós vamos ter duas raízes reais repetidas. Aonde isso? Na análise da equação característica, que é a equação do denominador da função de transferência de segunda ordem. Tá? Bom, quando a gente tem um sistema de segunda ordem, ele pode reagir desse jeito aqui. Essa aqui é a resposta crítica, característica de oscilação decrescente. Então, isso aqui é uma resposta subamortecida. E para caracterizar essa resposta subamortecida, tá? Né? A gente
vai ter vários termos, que são termos do jargão profissional da área de controle. Independente se é em malha aberta ou em malha fechada. Até agora eu não tinha colocado nessa aula o uso da expressão de controlador. Então eu estava sempre falando em malha aberta, né? Ora, vamos começar com rise time, o tempo de subida. Rise time, tá? Tempo de subida. Tempo de subida, tempo de reação, tá? O que é o rise time? O rise time é o tempo necessário para o começo do experimento até, ou do estímulo da perturbação lá, do x de t sobre o processo, até que ele passe do valor em estado estacionário. Então aqui, ó, esse tempo aqui é o rise time. É o tempo do processo, é o tempo que a saída do processo leva para primeiro alcançar o novo valor de estado estacionário. Tá certo? Rising time. Tá? A gente tem o time to first peak, tempo para o primeiro pico, que é o TP aqui, ó, é essa distância aqui no eixo do tempo, ó, no eixo do x, que é o tempo requerido para que a saída alcance o primeiro valor máximo, porque eu vou ter uma saída decrescente porque é subamortecido. Bom, quanto tempo leva para alcançar o valor no estado estacionário? Isso é importante, mas vai demorar muito até ficar constante de verdade. Então eu preciso ter um parâmetro. Esse parâmetro é 95% do novo estado estacionário. É o que a gente chama de settling time. Settling time. O que é o settling time? TS, está aqui, ó. É o tempo necessário para que a saída do processo alcance e permaneça dentro da faixa da banda, cuja largura seja igual a mais ou menos 5% do valor total da mudança total em y. Então é 1,05 e 0,95. De quem? Dessa distância aqui, que a gente e a literatura chama de B. Tá? Algumas vezes, alguns autores podem usar mais ou menos 1%. Depende do tipo de situação. Principalmente quando a gente for avaliar controle. Bom, mas em geral é 5%. Para overshoot. Overshoot é quando... Overshoot. Tá? Então, ó, a gente teve esse efeito aqui. Ó, tá? Overshoot, que a gente representa com OS, é uma razão de A sobre B. A é essa distância aqui, tá? E B é essa distância aqui. Então, é quanto eu passei por cima do gol dividido pela altura do gol. A sobre B. Se for percentual, vai ser 100 vezes A sobre B. Overshoot. Decay ratio, razão de decaimento. É a razão C sobre A. É a segunda altura, a altura da segunda oscilação, dividido pela altura da primeira oscilação. Ó. C sobre A. Onde C é a altura do segundo pico. E período de oscilação, vai ser muito importante, período de oscilação, é a distância P, é a distância no eixo do x, no eixo do tempo, entre dois picos de oscilação. Tá? Dois picos sucessivos de oscilação. Tá? Bom, para encerrar, o que a gente viu? A gente viu que a dinâmica de segunda ordem ela é muito importante. E eu deixei para falar agora no encerramento que um sistema de primeira ordem em malha fechada com um controlador que tenha ação integral ou derivativa, como a ação integral e a ação derivativa no domínio complexo trazem um S, esse S se agrega a outra raiz. Vocês fizeram essa semana exercícios onde eu pedi para vocês obterem o quê? A função de transferência em malha fechada. Essa função de transferência em malha fechada, ela vai
ter a raiz da equação característica dessa função de transferência, ou seja, a raiz do denominador, ela vai mudar de grau quando eu usar o termo integral ou derivativo. Era isso que eu queria que você descobrisse. Tá certo? Ou seja, eu consigo gerar dinâmicas de segunda ordem quando eu coloco o sistema sob controle. Então, uma origem possível para dinâmica de segunda ordem é quando eu tenho um sistema de primeira ordem em que eu usei ação integral ou derivativa. Tá certo? Então era isso, meu muito obrigado para vocês. Obrigado por quem assistiu até aqui. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos, que vocês estejam tendo perseverança e paciência para chegar até essa hora que eu me despeço. Tá certo? Não tem sido um período fácil. Não tem sido um período fácil para nenhum de nós. Nenhum de nós. Tá certo? É muito difícil dar essa aula desse jeito. Tá? Mas eu sei que é pior assistir essa aula desse jeito. Tá ok? Então fiquem bem. Tudo de bom.